Olá, eu sou Wellington Farias e meu pitaco hoje é sobre guerra. Eu tenho recebido muitas mensagens pedindo que eu dê um pitaco, uma opinião sobre essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Eu tenho a manifestar um sentimento de absoluta indignação com os horrores da guerra. Nesta guerra ou em qualquer uma outra, na minha humilde opinião, só tem um lado certo, que são as vítimas. Procurar fazer leitura, no meu entendimento, procurar fazer leituras do ponto de vista econômico, a geopolítica tal, isso induz você a achar que alguém tem razão e alguém não tem razão. E quando numa guerra você acha que alguém tem razão, você começa a legitimar o conflito, a legitimar o assassinato de inocentes, morte de civis. E o mais curioso numa guerra é que quem tem interesse e quem promove a guerra não se fere, não se confronta. Os poderosos, os grandes, por interesses outros, entram em conflito, promovem guerra e quem paga? A sociedade civil. Para mim, tanto faz as invasões dos Estados Unidos como a invasão da Rússia. Para mim, e me perdoe o trocadilho que eu vou fazer, mas é que a minha indignação é tanto que eu me atrevo a fazer. Para mim, o tal do Putin é tão filho da puta quanto o Bush, os carniceiros dos Estados Unidos. Para mim, a invasão da Rússia à Ucrânia é a mesma coisa das invasões que os norte-americanos promovem nos outros países. Ninguém tem o direito, por razão nenhuma, e nada se justifica que alguém invada o território de alguém. O seu vizinho não pode invadir a sua casa de jeito nenhum. Eu imagino que essas grandes potências nunca vão promover a Terceira Guerra Mundial. Eu penso. Por quê? Porque se houver uma Terceira Guerra Mundial, se acaba tudo. O arsenal bélico disponível aí acaba com o mundo. Então eu acho que, de certa forma, vai haver um pacto implícito de respeito às grandes potências. Por exemplo, China, Estados Unidos e Rússia. Ficam fazendo cara feia um para o outro, mas na verdade não se confrontam diretamente, senão o planeta se acaba, vai embora. E o que é que acontece? Ficam nessa guerrinha fria, a guerra morna, fica nessa guerra morna e cada um vai invadindo os outros países que puder invadir. Mas eles entre si, eu acho que não vão nunca se confrontar. Isso é uma opinião muito pessoal, posso estar aqui dizendo uma tremenda besteira, porque eu não sou cientista político, eu não tenho embasamento científico, é uma opinião muito empírica. Eu tenho visto umas opiniões de umas pessoas que eternamente combateram, e com toda razão, as invasões promovidas pela potência norte-americana, né? Sempre condenaram, acharam aquilo um absurdo, um horror, e agora querem defender a invasão de Putin. Para mim não faz sentido. Eu imagino a minha netinha, que completou um ano agora, Helena, perguntar: vovô, quem é que tem razão? De que lado você está? Aí eu começo a argumentar pela ótica, pelo aspecto econômico, pela geopolítica, e vou dizer: olha, minha filha, eu acho que o Putin está certo. Aí de repente eu estou assistindo televisão com ela, ela vê um tanque de guerra passando gratuitamente, esmagando um civil dentro de um carro. Ela vai olhar para mim e vai dizer: vovô, é isso aí que você acha que está certo, que você apoia? Eu raciocino por aí. Quando todos nós fomos educados, orientados a não admitir, não aceitar guerra, não procurar culpados, eu acho que pelo menos diminui as possibilidades de guerra. Mas essa discussão, não, o Putin está certo porque os Estados Unidos quer isso e quer aquilo, não está, na minha opinião modesta, não está certo coisa nenhuma. Ninguém tem o direito de invadir as nações alheias, os países alheios, sejam de que lado for. Eu comparo essa história mais ou menos o seguinte: tem umas contradições, eu tenho as minhas contradições, mas tem umas contradições que eu não concordo. Por exemplo, eu acho que a Revolução Cubana foi uma coisa muito necessária e importante
até para dar moral à América Latina. A América Latina nunca teve tanta moral depois da Revolução Cubana. Ali foi a espécie a pulga dominando o leão. Foi uma coisa assim que deu muita moral à América Latina. Eu concordo plenamente. Agora, não adianta arranjar argumentos, por exemplo, para as torturas do regime castrista. Jamais concordarei com a violação dos direitos humanos. Direitos humanos, na minha modesta opinião, são conceitos universais. Então eles valem tanto para os Estados Unidos, como para a Rússia, como para o Brasil, como para Cuba, como qualquer país. Eu não engulo essa história de que a tortura em tal lugar dói menos do que a tortura em outro lugar. Isso não existe. Eu tenho assistido às cenas, não tem quem suporte. Eu não sei como é que uma pessoa defende uma invasão por qualquer motivo e assiste aquelas cenas e acha que o camarada lá está certo. Ainda bem que é uma minoria. Se você, embora concordando ou não com minha opinião, mas gosta dos meus pitacos, se inscreva no canal, dê um gostei, acione o sininho de notificação e compartilhe com todos os seus amigos. Um abraço e até a próxima.